O que você faria se depois de 30 anos de trabalho e lealdade, a única coisa que lhe restasse no mundo fosse um saco de estopa empoeirado e a sombra fraca de uma árvore? Em 1927, no sertão de Minas Gerais, Inácia Viana descobriu a resposta mais dura. Ela não tinha para onde ir, e a bondade de um único homem poderoso seria a única tábua de salvação em um mundo que lhe havia tirado tudo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se. O final desta história vai chocar você. O calor seco estalava sobre a terra vermelha. Os joelhos de Inácia Viana doíam sobre as raízes expostas do jatobá, uma dor aguda que se somava ao martírio da alma. O sol de março estava no auge, impiedoso, e a sombra rala da árvore era apenas um lembrete cruel de quão pouco lhe restava de conforto no mundo. As lágrimas já não vinham, apenas soluços ásperos que sacudiam seu corpo exausto, deixando um gosto salgado e amargo de derrota na boca. O medo era um peso frio em seu estômago vazio, e a humilhação era o cheiro do pó que grudava em seu vestido gasto. Ela tentou se acalmar, lembrando-se da dignidade que Antônio, seu falecido marido, sempre prezou. A dignidade, contudo, não alimentava. Fazia 3 dias que Cândido Abreu, o enteado ganancioso, a tinha expulsado sem uma palavra de agradecimento, apenas com a frieza de quem limpa o curral. Cândido, ao lado de sua esposa, Eulália, tinha assistido com satisfação ao momento em que Inácia atravessava o portão com o velho saco e o rosário que a mãe de Antônio havia lhe dado. Naquele mundo rural, sem um pedaço de papel ou a proteção de um homem, ela se tornara, de fato, menos que nada, uma mera sombra indesejada. Ele havia alegado que a casa era dele, a terra era dele, e que ela, Inácia, não passava de uma agregada que sugava a herança. 30 anos lavando, cozinhando, plantando e cuidando de Antônio durante sua longa doença pareciam ter evaporado como o orvalho sob o sol. A lei da fazenda era clara. Sem documento, a palavra do coronel, ou neste caso, do herdeiro mais próximo, era a única verdade. A injustiça latejava em sua têmpora, mas ela sabia que lutar seria inútil. O chão sob seus pés parecia queimar. Ela pensou em tentar a sorte na cidade, Pitangui, mas a ideia de caminhar mais de 15 léguas sob aquele céu sem nuvens era insuportável. Seu corpo de 53 anos, castigado pelo sol e pelo trabalho, estava no limite de sua resistência. Fechou os olhos, tentando se concentrar no único cheiro familiar que restava, o leve aroma de alfazema que teimava em resistir nas dobras do lenço que lhe cobria o cabelo. De repente, a vibração surda do chão a despertou. O som grave de cascos de cavalo se aproximava pela estrada poeirenta, uma cadência lenta e confiante, típica de quem não tem pressa e é dono de tudo que vê. Inácia engoliu o choro, limpou o rosto com as costas da mão e apertou o saco de estopa contra o peito, como se aquele punhado de trapos e lembranças fosse capaz de lhe dar força. Ela rezou para que o cavaleiro passasse sem notá-la, ignorando a fragilidade escondida sob o jatobá. Mas o cavalo, um baio cor-de-mel de crinas fortes, parou exatamente ali, ao lado da árvore. Inácia levantou a cabeça devagar, e a visão do homem fez seu coração acelerar com um misto de respeito e pavor. Era o coronel Gonçalo Teixeira, o proprietário daquela vasta extensão de terras. Um homem cuja palavra valia mais do que o selo do presidente. Ele era um fazendeiro de verdade, e não um simples camponês como seu falecido marido. Gonçalo, com seus 60 e poucos anos, estava de sela firme e usava chapéu de feltro que lhe sombreava os olhos atentos. Seus ombros largos, embora curvados pelo tempo, ainda transmitiam a autoridade de quem construiu um império do nada. O couro da sela rangia a cada movimento da montaria, o único som a quebrar o silêncio sufocante do meio-dia. Ele a observou longamente, sem pressa,
e Inácia sentiu o peso daquele olhar silencioso de forma mais intensa do que a fúria de Cândido. Minha senhora! A voz de Gonçalo era rouca, grave, surpreendentemente calma. O que uma mulher de respeito faz sentada sob o jatobá, na hora em que o sol está partindo a cabeça de quem anda? Ele não perguntou se ela estava perdida ou necessitada, mas sim o que a havia levado a desafiar o calor mortal. Sua pergunta parecia mais uma constatação sobre a dura realidade do sertão do que uma indagação amável. Inácia sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. O pudor a impedia de contar toda a história, de expor a crueldade do enteado e sua própria desgraça. O calor fazia a pele de seu rosto arder, e ela apertou os lábios, hesitando. Estou esperando, conseguiu dizer, a voz mal passando de um sussurro trêmulo, mas a palavra soou vazia e falsa em seus próprios ouvidos. Ela sabia que aquele homem acostumado a comandar saberia de imediato que ela estava mentindo. Gonçalo desceu do baio, amarrando as rédeas num tronco. Seus gestos eram precisos e econômicos, sem a ostentação que se esperava de um coronel. Não parece que está esperando, minha senhora. Parece que está fugindo, ele retrucou, aproximando-se o suficiente para que Inácia pudesse sentir o cheiro de couro, suor e tabaco forte que emanava dele. Ele não a pressionou, mas a forma como seus olhos cinzentos fixaram seu saco de estopa a fez sentir-se completamente exposta. O coronel ajoelhou-se na terra e, com a ponta do cajado, tocou levemente o saco ao lado dela. E o que há de tão importante neste saco que faz a senhora arriscar a saúde por ele? Ele continuou a observá-la, esperando. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo zumbido insistente de um moscardo nas folhas secas acima de suas cabeças. Era um duelo de dignidades, a dela esmagada pela pobreza e a dele imposta pela riqueza e pelo poder. Inácia respirou fundo, finalmente encontrando um fio de coragem no fundo de sua dor. Olhou diretamente para ele e a vergonha se transformou em uma raiva silenciosa. Aqui está o que me sobrou de 30 anos de vida, coronel. Ela disse, a voz agora surpreendentemente clara. Uma muda de roupa, este rosário e o pó do caminho. Meu enteado me expulsou e estou no mundo. Não havia autopiedade, apenas a enunciação crua dos fatos. Gonçalo assentiu devagar, processando as palavras. Ele não expressou surpresa nem indignação, como se aquela fosse a história mais comum do sertão. Então a senhora é uma viúva, e os filhos do falecido não tiveram a decência de lhe dar sequer um canto na cozinha, ele murmurou. O tom não era de julgamento, mas de melancolia. O coronel era viúvo há 8 anos e conhecia o gosto amargo do abandono, embora de uma forma diferente. Ele se levantou, voltando a impor sua altura. Inácia notou o detalhe que a surpreendeu. Os sapatos de couro dele estavam cobertos pela mesma poeira vermelha que cobria seu vestido. Ele também estava na estrada, sob o sol. Eu não dou esmolas, minha senhora, mas a fazenda Santa Rita precisa de alguém para cuidar da roupa e da cozinha da casa pequena. Pago em comida e um teto seguro, propôs ele, sem rodeios. A oferta era de trabalho, não de caridade, um apelo direto à dignidade dela. Os olhos de Inácia se encheram de lágrimas de novo, mas desta vez não eram de tristeza. Era o peso imenso de uma esperança repentina e imerecida. A casa pequena era onde os empregados mais antigos moravam. Eu aceito, coronel. Posso começar agora mesmo, ela respondeu, tentando se levantar, mas as pernas estavam dormentes e fracas, traindo sua falsa força. O corpo dela, finalmente, parecia querer ceder. Ele viu a dificuldade e a apoiou pelo braço, um toque rápido, mas firme. A mão dele era áspera, calejada pelo trabalho com o gado, e a temperatura de seu corpo era quente. Não vamos começar assim, ele disse com um sorriso breve, que mal tocou seus lábios, mas que iluminou momentaneamente seus olhos.
A senhora precisa de água e sombra de verdade antes de qualquer serviço. Acha que consegue subir na garupa? Inácia nunca havia estado tão perto de um homem poderoso. Sentou-se na garupa do baio, segurando-se timidamente na sela, e o animal começou a caminhar devagar, balançando-a ritmicamente. Pela primeira vez em 3 dias, ela sentiu que o mundo parara de girar de forma cruel. No entanto, ela sentia o peso do olhar de Gonçalo. Ele a havia tirado do inferno e agora ela lhe devia algo. E essa dívida, ela sabia, era mais importante que qualquer dinheiro. Ao longe, ela viu a imponente casa grande, com a varanda sombreada e as paredes brancas. Mas Gonçalo virou o cavalo para um caminho lateral, em direção a uma pequena construção de taipa e telhado de palha, cercada por um pomar de laranjeiras. Esta é a minha casa, a casa pequena, ele explicou a voz baixa. A casa grande tem quartos demais e silêncio demais. Inácia sentiu que ele lhe havia dado não apenas um emprego, mas uma chave para um segredo. O coronel, apesar de tudo, também era um homem de solidão. O primeiro cheiro que a atingiu ao chegar foi o aroma de terra molhada e mato fresco, que contrastava com o calor causticante da estrada. O coronel a ajudou a descer e seus pés tocaram o chão de terra batida sob a sombra fresca das laranjeiras, uma sensação de alívio que quase a fez chorar novamente. Naquele momento, Inácia soube. O que Cândido tirou com a ganância, Gonçalo havia restaurado com um simples gesto de humanidade, mas o que ele faria com essa responsabilidade, ela ainda não sabia. Seu coração apertou-se com o pensamento de que aquele refúgio poderia ser temporário. Era apenas um emprego, uma trégua. Mas ao ver o coronel tirar um cantil de couro e lhe oferecer a água fresca e aveludada, ela soube que a história dela havia mudado de rumo para sempre. O gosto da água era o sabor de um novo começo, ainda frágil, ainda incerto, mas real. E o destino de Inácia estava agora firmemente atado ao silêncio resoluto do coronel Gonçalo Teixeira. Ela bebeu lentamente, e o gelo da água fez sua garganta dolorida relaxar. O coronel apenas a observava, com a paciência de quem espera a chuva em tempos de seca. A verdade é que ele não estava apenas dando refúgio a uma viúva, mas estava preenchendo o vazio da casa pequena, um vazio que ele não conseguia mais suportar. O que a sociedade diria sobre essa estranha aliança? O coronel sabia que os boatos viriam, e ele estava prestes a descobrir que, para proteger Inácia, ele teria que travar uma guerra contra a própria comunidade. A casa pequena cheirava a mofo e a solidão acumulada de anos, um perfume melancólico que a madeira velha não conseguia esconder. Gonçalo Teixeira entrou na sala, acendeu o lampião de querosene pendurado na viga central e a luz amarelada espalhou-se, revelando a simplicidade espartana do lugar. Havia apenas uma mesa rústica, 2 cadeiras e uma lareira fria, mas para Inácia, após o inferno do caminho, parecia um palácio de mármore. O coronel apontou para um banco de madeira perto da lareira, a única peça de mobiliário que parecia minimamente confortável. "Sente-se, Inácia", ele disse, usando seu nome pela primeira vez, e o som familiar a fez apertar os punhos. Ela sentou-se, ainda atordoada, enquanto ele vasculhava a despensa. A fome, antes um zumbido distante, tornou-se um rugido ensurdecedor, mas ela manteve a cabeça erguida. Gonçalo colocou sobre a mesa pão de milho, um pedaço de queijo curado forte e um copo de leite fresco. "Não é banquete, mas vai sustentar a senhora", ele anunciou. Ele se sentou em frente, mas não comeu, apenas a observava com a mesma intensidade silenciosa que a havia perturbado sob o jatobá. Era uma cortesia estranha e desarmante, a de permitir que ela comesse em paz, sem perguntas. Inácia comeu devagar, mastigando o pão duro com gratidão e sentindo o calor do leite descer por sua garganta. Ela se sentia como um animal ferido,
que finalmente encontra um bebedouro seguro. O queijo, salgado e picante, reacendeu suas papilas gustativas, lembrando-lhe que ela ainda estava viva, que seu corpo ainda tinha necessidades básicas. Ela evitou o olhar de Gonçalo, concentrada na tarefa vital de se reabastecer. Quando terminou, o copo estava vazio e seu estômago finalmente quieto. Ela limpou as migalhas da boca com o lenço e olhou para o coronel, sentindo que a hora de se justificar havia chegado. Obrigada, Gonçalo. Eu vou trabalhar, vou valer cada bocado de pão, ela prometeu, a voz firme, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. A senhora não me deve nada, Inácia. Eu lhe dei um prato de comida e um lugar para dormir. Isso se chama decência. E o que eu preciso é de alguém que não tenha medo de trabalho, ele corrigiu, com uma secura que a fez tremer. Ele não queria bajulação, ele queria o seu tempo e o seu esforço, e isso era mais seguro do que a promessa de gratidão. Ele se levantou e a levou para o quarto adjacente, um cômodo pequeno e limpo, onde havia uma cama de solteiro e uma cômoda velha. Aqui a senhora pode ficar. A casa grande fica ali, mas eu não durmo lá desde que Eulália se foi, ele confessou, revelando um lampejo de sua própria dor. O nome da falecida esposa saiu como um suspiro pesado, uma sombra que pairava sobre a pequena casa. A solidão tem cheiro, Inácia. É um cheiro de poeira e tempo parado. Eu a sinto na casa grande. Gonçalo continuou, sua voz baixa. Meus filhos estão casados, todos em Belo Horizonte e no Rio. Não voltam para cá. Eu prefiro o barulho do fogão àquele silêncio imenso. Foi a maior exposição de vulnerabilidade que um homem de sua estatura poderia ter feito. Naquele momento, Inácia compreendeu. Ele não a havia salvado apenas por bondade, mas também para salvar a si mesmo de uma solidão que o estava consumindo. Ela era um contraponto, uma presença que quebraria o silêncio da casa e o lembraria do pulsar da vida. O cheiro de pão quente seria a cura para o cheiro de pó e tempo parado. No dia seguinte, a rotina começou. Inácia limpou a casa pequena com uma energia renovada, varrendo a teia de aranha dos cantos e sacudindo o mofo das cortinas. Ela encontrou uma pequena horta abandonada nos fundos e dedicou-se a revirar a terra, sentindo a textura áspera da argila entre os dedos, um prazer simples e há muito esquecido. Gonçalo a observava de longe, da varanda. Ela não era mais a mulher chorosa e frágil sob o jatobá, mas uma força da natureza, com o cabelo firmemente preso e um propósito renovado nos olhos. Ela não pedia nada, apenas fazia o que tinha que ser feito, e a dignidade com que ela encarava o trabalho o impressionava profundamente. O saco de estopa, o único bem de Inácia, jazia dobrado sob sua cama, e ela o via como uma âncora para sua nova realidade. A qualquer momento, se Gonçalo mudasse de ideia, ela poderia pegá-lo e voltar para a estrada. Essa incerteza era o seu único motor, a lembrança constante de que seu lar não era permanente, mas sim um empréstimo. Ela cuidava do coronel com a mesma discrição com que cuidara de Antônio. Roupa limpa, comida na hora, silêncio quando ele precisava de silêncio. Eles conversavam pouco, mas a convivência criava uma intimidade silenciosa. Ele lhe falava sobre o gado, o preço do milho, a seca que se anunciava. Ela lhe falava sobre a horta e os reparos que a casa precisava. Em uma noite, Inácia encontrou-o sentado sozinho na varanda, sob uma constelação de estrelas que parecia engolir a terra. Ele bebia café forte e olhava para o horizonte escuro. — A senhora tem filhos? Ele perguntou de repente, quebrando a calma da noite. A pergunta a pegou de surpresa, mas ela respondeu com sinceridade. — Não, coronel, Deus não me deu essa graça. Antônio tinha os dele, e isso me bastava. A resposta era honesta, sem a amargura que poderia ter tido. Gonçalo assentiu. — Eu tenho 3, todos muito longe, e todos muito preocupados com o dinheiro, ele admitiu,
e Inácia percebeu o nó de tristeza na voz dele. A partilha da solidão foi a primeira ponte real entre eles. Gonçalo a via não apenas como uma empregada, mas como uma alma solitária que entendia a dele. O cheiro de café na varanda, a brisa fresca da noite e o silêncio compartilhado selaram uma confiança que valia mais que qualquer contrato. Na manhã seguinte, Inácia ouviu os primeiros latidos distantes dos cachorros e um burburinho de vozes. Ela olhou pela janela e viu um homem a cavalo, acompanhado por um ajudante, parando na porteira. "É Felisberto", Gonçalo disse com um tom de desânimo. "O vizinho mais fofoqueiro de toda a região." Inácia sentiu o medo regressar, gelando seu sangue. Os boatos estavam chegando. Felisberto desmontou, seus olhos estreitos fixos em Inácia. Ele a conhecia de vista, sabia que ela era a viúva de Antônio que havia sido expulsa. Ele lançou um sorriso sarcástico na direção de Gonçalo. "Gonçalo, meu amigo, ouvi dizer que a senhora Viana está lhe prestando serviços. Mas dizem por aí que não é só a cozinha que ela está cuidando." O veneno destilava-se de suas palavras e Inácia soube que a trégua havia acabado. O preço de sua segurança estava prestes a ser cobrado. Felisberto sorriu, um sorriso cheio de dentes e malícia, e Inácia percebeu que a sua nova vida estava prestes a ser destruída por uma simples fofoca. Os olhos de Gonçalo, habitualmente calmos e melancólicos, se estreitaram em uma fúria silenciosa que Inácia nunca havia visto antes. O coronel deu um passo à frente, cobrindo Inácia com sua sombra autoritária, e seu gesto foi mais eloquente do que qualquer grito. Ele se posicionou entre a viúva e o vizinho Felisberto, cuja expressão presunçosa vacilou diante da presença imponente do fazendeiro. O ar ficou pesado, e o único som era o ranger dos arreios do cavalo do vizinho, uma tensão palpável entre os dois homens. "O que a senhora Viana faz, ou deixa de fazer, é assunto meu, Felisberto", Gonçalo declarou, sua voz baixa, mas carregada de ferro. Ele nem sequer elevou o tom, mas a autoridade de sua posição e reputação transformou a frase em uma sentença inapelável. O coronel não estava pedindo desculpas, ele estava demarcando território, um limite claro na terra e na moral. Felisberto, acostumado a comandar seus próprios empregados, mas não a confrontar Gonçalo, tentou recuar com falsa cordialidade. "Ora, Gonçalo, não se ofenda, apenas comentei o que corre na boca do povo na venda. Sabe como é, uma mulher sozinha na sua casa, um homem viúvo?" O vizinho tentou diminuir o dano, mas seu olhar ainda pairava sobre Inácia com curiosidade maliciosa. Gonçalo o interrompeu, dando um passo à frente que obrigou Felisberto a recuar. "A senhora Viana é a cozinheira e lavadeira de minha casa, uma mulher de respeito que foi injustiçada pelos filhos de seu falecido. E eu sou um homem decente, que não deixa uma cristã dormir na rua. Se a sua moralidade não suporta a decência, Felisberto, guarde a sua língua." E a palavra respeito ecoou, uma armadura verbal colocada em Inácia. O vizinho sentiu o golpe e, percebendo que não obteria fofoca, nem apoio para a maledicência, bufou e montou em seu cavalo. "Como quiser, Gonçalo, mas as paredes têm ouvidos e os campos têm olhos. Eu avisei", ele murmurou antes de chicotear o animal e desaparecer em uma nuvem de poeira vermelha, deixando para trás um rastro de veneno social. Inácia sentiu um misto de gratidão e vergonha. A proteção de Gonçalo era firme, mas a humilhação pública a atingiu como um chicote. Ela era, aos olhos da comunidade, não uma empregada, mas uma concubina em potencial, uma caçadora de dotes. O que era para ser um refúgio de paz transformou-se em um novo campo de batalha. "O senhor não precisava disso", ela disse a Gonçalo, olhando para o chão. A gratidão era imensa, mas o peso da sua presença ali, o escândalo que ela causava ao seu benfeitor, a fazia querer se encolher,
O calor do sol parecia ser menos opressor do que o calor de sua própria vergonha. Gonçalo pegou seu chapéu na varanda e o colocou lentamente. Eu precisava, Inácia. Eu não suporto a covardia dos homens pequenos, e a sua dignidade não pode ser roubada pela língua ferina de um invejoso. Ele não a repreendeu, mas sua calma era um bálsamo para sua alma ferida. No entanto, sua voz carregava uma nota de cansaço. Ele a olhou de cima a baixo. Mas Felisberto tem razão em um ponto. As pessoas falam. E as pessoas não entendem que um homem viúvo e uma mulher viúva podem viver sob o mesmo teto sem pecado. Ele fez uma pausa e a frase o atingiu com a força de um raio. A casa estava pequena demais para a decência e a reputação. Naquela tarde, Gonçalo a viu limpando o fogão a lenha. Ela se movia com a leveza e a precisão de quem conhece o trabalho, e ele sentiu a tranquilidade que ela trouxera para sua vida. A casa pequena, antes silenciosa e escura, estava agora cheia de sons de vida. O estalo da lenha, o cheiro de sabão de coco, o aroma de alho refogando. Ele percebeu que o vazio em seu peito, que a ausência de sua falecida esposa Eulália havia criado, não era preenchido apenas pelo silêncio, mas pela falta de propósito. Ele precisava de alguém para cuidar, para quem trabalhar. E Inácia, com sua dignidade ferida e sua capacidade de trabalho, havia se tornado inesperadamente essencial. O coronel, acostumado a tomar decisões sobre gado e plantações, demorou a reconhecer a tempestade em seu próprio coração. Ele temia o ridículo, o julgamento de seus filhos na capital, que certamente o veriam como um velho tolo, manipulado por uma forasteira. Esse era o seu medo oculto, o de ser visto como fraco e sentimental. No entanto, quando pensou na possibilidade de Inácia pegar seu saco de estopa e ir embora, a perspectiva da casa pequena voltando ao seu silêncio anterior o apavorou. Ele não podia perdê-la, não podia permitir que os boatos a expulsassem. O trabalho, ele percebeu, era apenas um paliativo para um problema de alma. Ele sabia que dar a ela o título de empregada não a protegia. Amanhã, Felisberto voltaria, ou outro vizinho. Ele precisava de um ato decisivo, um gesto que fosse mais forte do que a língua do sertão, algo que a sociedade, mesmo a mais rígida, teria dificuldade em desafiar abertamente. Gonçalo sentou-se à mesa. Ele pegou uma caneta e um pedaço de papel de carta, mas não para escrever uma carta de negócios. Ele estava traçando a estratégia para uma mudança radical de vida. Ele tinha que tomar uma decisão que chocaria a todos, mas que lhe traria paz e lhe daria o direito de proteger Inácia para sempre. Ele pensou na reação de sua filha, Carmela, a mais apegada à memória da mãe e a mais preocupada com a herança. Ela o acusaria de traição, de loucura senil. Mas ele se lembrou da solidão que o havia quase matado, e o medo de perdê-la superou o medo da ira de Carmela. Naquela noite, o jantar foi um evento silencioso, mas a tensão era palpável. Inácia lhe serviu o feijão com arroz e um pedaço de carne seca, a comida simples que ela transformava em conforto. Gonçalo a observou de novo e viu não a empregada, mas a companheira que ele havia resgatado do desespero. Ele limpou a garganta, o som forte na sala pequena. Inácia levantou os olhos, esperando a ordem para o dia seguinte. Ele a olhou diretamente, e o calor da luz do lampião de querosene parecia envolver o momento em uma aura irreal. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, cansados, mas cheios de esperança. Inácia Viana, Gonçalo começou, a voz um pouco mais alta do que o necessário. Eu não estou ficando mais jovem, e a casa grande está fria. A caridade não pode lhe dar a segurança de que a senhora precisa. Ele respirou fundo e o ar da noite parecia pesar sobre seus pulmões. Eu não quero mais a senhora como minha empregada. Eu quero lhe oferecer meu sobrenome e meu lar, ele declarou. E a frase, lançada no silêncio do sertão, parecia ter quebrado um feitiço.
Aceita se casar comigo, Inácia, para dar um fim a essa fofoca e para afastar a solidão de nós dois? Inácia largou o prato que estava segurando e o som do barro no chão ecoou na pequena cozinha, um ruído alto de espanto e incredulidade. O coronel Gonçalo Teixeira, o homem mais poderoso da região, a havia pedido em casamento, e a verdade era que ela estava mais apavorada do que jamais estivera sob o jatobá. O medo do casamento era maior que o medo da fome. Como ela responderia a essa proposta que podia ser o céu ou o inferno? Inácia permaneceu em silêncio por um longo momento, o prato quebrado no chão da cozinha simbolizando a ruptura com sua vida anterior e o salto no abismo que lhe era exigido. Seu coração batia descontroladamente, e o ar que ela aspirava parecia insuficiente. Casamento? Era mais do que ela ousara sonhar, mas também era uma responsabilidade e um perigo ainda maior do que a solidão da estrada. Ela temia a ira de Deus e, mais ainda, a ira dos filhos de Gonçalo. Ela sabia que Gonçalo a via como um porto seguro contra a solidão, mas, e o que a comunidade diria? A fofoca de Felisberto se tornaria uma verdade inquestionável. Ela não era uma pobre viúva, mas uma impostora que usava a piedade de um homem rico para conseguir uma posição social. O pavor de ser desmascarada, de ter essa dignidade recém-adquirida arrancada por inveja, era quase esmagador. Ainda assim, ela olhou para o rosto enrugado de Gonçalo, para seus olhos cansados que suplicavam por um companheirismo honesto. Ele estava lhe oferecendo não apenas a segurança de um teto, mas a honra de um nome, algo que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar. O casamento era a única armadura que poderia protegê-la da língua ferina do sertão e da cobiça dos herdeiros que mais cedo ou mais tarde apareceriam. Coronel Gonçalo, ela finalmente conseguiu dizer, a voz rouca, eu não o amo, ainda, mas eu lhe dou minha palavra. Eu o respeito e cuidarei do senhor até o último de seus dias, com a mesma dedicação que tive por Antônio. E eu aceito o seu nome, mas eu não o faço por dote, e sim por casa e por honra. A confissão honesta era a sua única moeda de troca. Gonçalo sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto, fazendo-o parecer 10 anos mais jovem. A paixão é para os jovens, Inácia. Na nossa idade, o respeito, a tranquilidade e o calor de um corpo ao lado no frio valem mais do que qualquer fogo passageiro. Sua honra está segura comigo. Ele se levantou, limpou o prato quebrado do chão e selou o acordo com um aperto de mão firme, um gesto de negócio e lealdade. A notícia viajou pela fazenda Santa Rita com a velocidade de um raio. Na manhã seguinte, os peões, os vaqueiros e as poucas empregadas mais distantes se reuniram ao redor da casa pequena, olhando para Inácia com espanto. Eles não entendiam. Como a mulher que varria o pátio, a pobre viúva sem parentes, iria se tornar a nova coronela. Gonçalo reuniu os empregados na varanda e, com sua autoridade habitual, anunciou: Em 15 dias eu me casarei com Inácia Viana, na capela de Santa Rita. Padre Gregório fará a cerimônia. É para o bem dela e para a tranquilidade de minha casa. E a partir de hoje, ela é a senhora desta casa. E peço que a tratem com o respeito que ela merece. A firmeza de sua voz encerrou qualquer possibilidade de fofoca entre seus próprios funcionários. O choque foi imenso, mas a palavra do coronel era lei na fazenda. Eles se dispersaram em silêncio respeitoso, embora as cabeças agitadas e os cochichos baixos continuassem. Inácia, sentada na varanda, sentiu o olhar pesado da mudança. De repente, ela não era mais uma anônima. Ela era uma força a ser reconhecida e, para alguns, uma inimiga a ser observada. A primeira reação veio do padre Gregório. Gonçalo foi vê-lo na cidade de Pitangui, e o velho padre, após ouvir a história completa, sorriu com satisfação. É um ato de caridade e de amor maduro, meu filho. Deus não abandona seus filhos. Eu a casarei com prazer.
A casa de Deus é para segundas chances e para o calor do corpo em idade avançada. A capela de Santa Rita, pequena e humilde, começou a ser preparada. Inácia lavou os poucos lençóis de linho que restavam da primeira esposa de Gonçalo, Eulália, e os estendeu ao sol, sentindo uma estranha conexão com a mulher que havia morrido de tristeza e solidão. Ela prometeu a si mesma que não permitiria que a mesma tristeza se apoderasse de Gonçalo. O tempo passou na preparação silenciosa, mas a calma foi quebrada por uma carta vinda de Belo Horizonte, o cheiro de papel de cidade e formalidade, contrastando com o aroma do capim seco da fazenda. A letra era elegante e furiosa, e a carta vinha de Carmela Teixeira, a filha mais velha de Gonçalo. Pai, o que me dizem essas línguas sujas de Felisberto? Que o senhor vai se casar com uma cozinheira? Uma viúva sem nada que o senhor encontrou na estrada? O senhor enlouqueceu? Onde está o respeito pela memória de mamãe? Eu estou vindo para a fazenda, chegarei em 3 dias, e é bom que a senhora Viana já tenha arrumado as malas para sair. Gonçalo leu a carta na varanda, sob o crepúsculo. Ele não demonstrou raiva, apenas uma profunda tristeza. Os filhos, Inácia, são o último fardo que nos resta. Ele suspirou, passando a carta para ela. Inácia sentiu o papel fino tremer em suas mãos. A verdadeira batalha seria travada não contra os vizinhos, mas contra o sangue do coronel. O terço de madeira que Inácia guardava em seu saco tornou-se seu único consolo naquela noite. Ela o segurou firmemente, sentindo o atrito da madeira contra a palma de sua mão, pedindo força e dignidade para a inevitável confrontação. Ela sabia que Carmela não veria nela a salvação de seu pai, mas sim a ladra de sua herança e o desrespeito pela memória de sua mãe. 2 dias depois, o som de um carro se aproximando da porteira quebrou a paz da tarde. Não era uma carroça, mas sim um automóvel, um sinal da modernidade e da distância que separava Carmela da vida simples da fazenda. O motor roncava e o som parecia um trovão anunciando a tempestade. Gonçalo e Inácia estavam na varanda. Ele estava calmo, mas ela tremia levemente. A poeira que se levantava do caminho era uma nuvem que trazia consigo o julgamento e dor. O desprezo de uma filha para quem o dinheiro valia mais do que o calor humano. Inácia apertou o tecido de seu vestido, sabendo que a próxima hora decidiria se ela ficaria para sempre ou se voltaria para a estrada. O carro parou, e a porta se abriu com um estalo seco, revelando Carmela, cujos olhos ardentes estavam fixos em Inácia, prontos para a guerra. As botas de couro fino de Carmela tocaram o chão de terra batida da varanda da casa pequena, com uma leveza que contrastava com a fúria em seu rosto. Ela era uma mulher elegante, vestindo roupas de cidade que pareciam completamente deslocadas no cenário rústico da fazenda. Seus olhos, idênticos aos de Gonçalo, mas carregados de uma dureza fria, varreram a casa pequena e se fixaram em Inácia, sentada ao lado do pai. A saudação que se seguiu não foi calorosa. Pai, o que é isso? O senhor não devia estar aqui, e menos ainda nessa casa, mas sim na casa grande. Sua voz era aguda, carregada de julgamento, e ela ignorou Inácia completamente, tratando-a como um objeto inconveniente na sala. A primeira impressão era de que a presença de Inácia era uma mancha na honra da família. Gonçalo se levantou, sua estatura imponente contrastando com a delicadeza irritada da filha. Bem-vinda de volta, Carmela. Esta é Inácia Viana, e ela é a minha noiva. E esta casa, embora pequena, é o meu lar. Eu a prefiro ao silêncio vazio da casa grande. O coronel usou o termo noiva com uma calma deliberada, observando o efeito da palavra na expressão da filha, que empalideceu. Carmela cambaleou, o choque transformando a fúria em incredulidade. Noiva? O senhor está falando sério? Casamento?
O senhor está velho, pai. Ela é uma oportunista que o seduziu com caldo de canja e promessas de companhia. Uma mulher da estrada não pode ser sua esposa, não depois de mamãe, que era uma teixeira de berço. O nome de sua mãe, Eulália, foi cuspido como uma arma. Inácia sentiu o golpe na alma. Sua dignidade estava sendo atacada não por um vizinho fofoqueiro, mas pela filha do homem que a havia salvado. Ela se levantou, mas Gonçalo a segurou gentilmente, um gesto sutil que a mandou permanecer em silêncio. Ele assumiria a batalha, protegendo a honra de ambos com sua própria autoridade, o que era a essência de sua promessa. Carmela, sente-se. Eu a chamei aqui para lhe dar a notícia antes que você ouvisse de estranhos. E a decisão é minha. Inácia não me seduziu. Ela me deu algo que sua herança nunca poderá me dar, o calor de um lar. Gonçalo falou com a calma de quem dá a última palavra, mas havia um tremor de decepção na voz que atingiu Inácia mais do que qualquer insulto. A filha, no entanto, não estava disposta a ceder. Ela começou a andar pela pequena sala, seus saltos batendo na madeira com irritação. É o dinheiro, pai. O dote que a senhora Viana espera. O senhor vai manchar nosso sobrenome, vai dividir a herança com uma forasteira. O senhor não está pensando no futuro, está pensando apenas no seu conforto egoísta. Inácia sentiu que precisava intervir, mesmo contra a vontade de Gonçalo. Eu não pedi nada a seu pai, senhora Carmela. Eu aceitei o nome dele para ter uma casa, honra, não o dinheiro. E se essa é a sua preocupação, seu pai pode me fazer assinar qualquer papel que me exclua da herança. O que eu quero, eu já tenho. O teto e a paz que seu pai me deu. A declaração pegou Carmela de surpresa. Ela parou de andar e olhou Inácia com mais atenção, tentando discernir a verdade em seus olhos. A oferta de abrir mão da herança era um movimento inesperado que desafiava a sua narrativa de ganância. Por um instante, o desprezo deu lugar à confusão, mas sua raiva logo ressurgiu, focada agora na memória da mãe. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de mamãe. O senhor não tem o direito de substituí-la por uma cozinheira que não a conhece. Seu pai e mamãe construíram esta fazenda com muito sacrifício, e o senhor está jogando fora a memória dela por causa de um capricho de velhice. As lágrimas surgiram nos olhos de Carmela, mas eram lágrimas de fúria e ressentimento. Gonçalo sentiu a ferida aberta da filha. Sua mãe vive no meu coração, Carmela. Mas a vida continua e eu mereço a felicidade, assim como sua mãe merecia. Eu não estou substituindo Eulália, estou sobrevivendo a ela. E Inácia me ajuda a fazer isso. Eu não vou mais viver na solidão. Ele a confrontou, não como coronel, mas como um pai que exigia compreensão. Carmela ficou em silêncio, a raiva fervendo, mas percebendo que Gonçalo estava inabalável. Ela se virou para a porta. O senhor vai se arrepender disso, pai. Quando o Osvaldo e o Antônio chegarem, o senhor vai ter mais do que a mim para enfrentar. O senhor ainda tem tempo de parar com essa loucura. Ela não se despediu, apenas saiu, batendo a porta com força. O barulho do carro voltando pela estrada era um lembrete do caos que havia invadido a paz da casa pequena. Inácia se sentou, exausta, sentindo o peso da hostilidade de Carmela. A senhora tem razão em estar preocupada, Gonçalo. Eles têm medo de me amar e têm mais medo de que eu ame o senhor. Ela disse mais para si mesma do que para ele. Gonçalo, no entanto, parecia aliviado. O primeiro ataque havia passado e ele havia resistido. Ele se aproximou de Inácia e colocou a mão em seu ombro, um toque de promessa. A sua dignidade foi a sua melhor arma hoje, Inácia. E o que eles não entendem é que o amor, às vezes, nasce da necessidade e da bondade, e não apenas do desejo. Eles sabiam que a partida de Carmela era apenas a calmaria antes da tempestade. Gonçalo ordenou que preparassem o melhor quarto da casa grande para quando os outros dois filhos, Osvaldo e Antônio, chegassem.
Eles eram mais pragmáticos e, portanto, potencialmente mais perigosos do que a raiva passional de Carmela. Nos dias seguintes, Inácia dedicou-se a restaurar a casa grande, limpando o pó de anos e arejando os quartos sombrios. Ela agia com o zelo de quem não está apenas limpando, mas reivindicando seu futuro. Ela sentia o peso da história de Eulália em cada móvel empoeirado, mas sua presença era um ato de coragem contra o fantasma da primeira esposa. O álbum de fotos de Eulália, encontrado no fundo de uma gaveta, tornou-se um foco de tensão. Inácia o pegou nas mãos, observando o rosto sério da primeira esposa. Gonçalo a viu, e o silêncio entre eles foi preenchido pela memória. Ele não tirou o álbum dela, apenas assentiu. Ela era uma boa mulher, Inácia, mas a vida dela acabou. A nossa não. A capela de Santa Rita estava quase pronta, o casamento era iminente, mas a chegada dos outros filhos era a última e mais forte, barricada, que precisava ser derrubada. Inácia sabia que a sua resposta no jantar de noivado, que ocorreria na Casa Grande, seria um momento decisivo. Ela tinha que provar que era mais do que uma viúva desesperada. O cheiro de cera e flores silvestres pairava no ar da Casa Grande, misturando-se com o cheiro de tensão. Inácia vestiu um vestido simples de linho que Gonçalo havia comprado para ela, a primeira roupa nova em anos. Ela se sentiu digna e forte. Osvaldo e Antônio estavam chegando de carro e de trem, e Inácia se preparava para o teste final de sua honra e seu coração. O novo coronel e a nova coronela estavam prontos para enfrentar o mundo. Mas será que Inácia seria capaz de convencer os filhos de Gonçalo de que ela era a salvação e não a ruína do pai? O som do motor do carro de Osvaldo e o barulho seco dos cascos do cavalo de Antônio, que vinha de trem e sela, anunciaram a chegada dos filhos restantes. O sol já havia se posto, e a escuridão da noite parecia ampliar a tensão que pairava sobre a Casa Grande. Inácia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o prenúncio de que a pressão social e familiar atingiria seu ponto máximo. Gonçalo esperava na varanda, a mão firme no ombro de Inácia, um gesto de posse e proteção que não passou despercebido pelos recém-chegados. Osvaldo, o filho mais velho e mais próspero, vestia um terno de corte moderno e tinha uma postura arrogante. Antônio, o caçula e mais apegado à vida simples, embora mais calculista, observava Inácia com uma desconfiança silenciosa, seus olhos analisando cada detalhe. Osvaldo não perdeu tempo com delicadezas. Após um abraço frio no pai, ele ignorou Inácia, dirigindo-se a Gonçalo com a voz embargada pela raiva contida. Pai, viemos o mais rápido que pudemos. O senhor não pode fazer isso. Um casamento nessa idade com uma forasteira vai arruinar seu nome nos negócios e nos tornará motivo de piada em Belo Horizonte. Antônio, mais sutil, foi direto ao ponto. Pai, o que aconteceu com a herança de mamãe? Se o senhor se casa sem um acordo pré-nupcial, essa senhora tem direito a tudo. O senhor não pode ser tão ingênuo. Ela o encontrou na estrada e está o usando para se tornar a coronela. Ele parecia menos preocupado com o amor e mais com os documentos e a divisão de bens. Gonçalo puxou Inácia para mais perto, um ato de desafio que silenciou os filhos. A herança de sua mãe não está em discussão. E a minha decisão de me casar não é sobre negócios, mas sobre minha vida. Eu não vou viver na solidão e no frio. Inácia me deu calor e um lar, algo que nenhum de vocês se deu ao trabalho de fazer nos últimos 8 anos. A decepção era palpável em sua voz. Inácia, sentindo que era o momento de sua intervenção, soltou-se do aperto de Gonçalo e olhou para Osvaldo e Antônio. Ela não se dirigiu a eles com súplica, mas com a dignidade de quem não tem nada a perder. Eu entendo a preocupação dos senhores, e eu já disse a seu pai, e repito a vocês, eu não quero o dinheiro dele, não quero 1 centavo da herança que pertence aos filhos da primeira senhora. Ela se virou para Gonçalo. Gonçalo,
O senhor pode fazer um documento que garanta a eles que eu só terei direito ao teto e à comida enquanto estivermos casados. Se for do meu desejo, posso assinar agora mesmo um papel que me exclua de qualquer divisão após o seu falecimento. A oferta, vinda da suposta caçadora de dotes, chocou os 3 homens. Osvaldo e Antônio trocaram olhares, a desconfiança ainda pairando, mas o argumento de Inácia havia atingido o cerne de sua ganância. Eles perceberam que o problema não era o dinheiro, mas a perda de controle sobre o pai e o desprezo pela classe social da viúva. O desprezo era a barreira mais difícil de derrubar. Antônio, recuperando-se, tentou um ataque pessoal. E a memória de mamãe? O senhor a encontrou sob uma árvore. Não é digno de uma mulher que foi sua esposa, de uma Teixeira. Ele estava apelando para o orgulho da família e a exclusividade da primeira esposa no coração do pai. Sei que a memória de sua mãe é importante para vocês, e ela deve ser. Mas Eulália, se estivesse viva, não desejaria que seu pai morresse sozinho e infeliz. Inácia pegou o álbum de fotos que havia encontrado e o colocou sobre a mesa. Eu não estou aqui para substituir, mas para cuidar, e essa é a minha honra. Gonçalo, vendo a sinceridade de Inácia e o silêncio atordoado de seus filhos, encerrou a discussão com um tom definitivo. A decisão está tomada. O casamento será na próxima semana. Inácia me deu o presente da paz. Vocês podem aceitá-la ou não, mas a minha vida continua. E se a única coisa que os preocupa é a herança, o advogado estará aqui amanhã para resolver o assunto. Aquele ultimato, combinado com a renúncia de Inácia ao dinheiro, silenciou a resistência. O jantar que se seguiu na casa grande foi tenso e silencioso. Inácia servia a comida com dignidade, ignorando os olhares de Osvaldo e Antônio, concentrada em Gonçalo e em seu propósito de ser a esposa que ele precisava. Naquela noite, antes do casamento, Gonçalo e Inácia estavam sozinhos na varanda da casa grande, sob o céu estrelado do sertão. O cheiro de flores silvestres misturava-se ao cheiro de poeira e vitória. A senhora os derrotou, Inácia, não com palavras, mas com a verdade, Gonçalo disse com um tom de profundo orgulho. Inácia olhou para ele, a luz da varanda iluminando seu rosto cansado. Eu os derrotei com a ausência de ganância, coronel. O que eu temo agora é se seremos felizes, e se o senhor não se arrependerá de toda essa confusão. A incerteza pairava no ar, apesar da vitória. Eu não me arrependo, Gonçalo respondeu apertando sua mão, e o calor de seu toque era mais reconfortante do que qualquer palavra. O casamento era a única maneira de legitimar o amor que nascia da necessidade mútua e da decência. No dia do casamento, a capela de Santa Rita estava cheia de vizinhos curiosos e dos poucos amigos que Gonçalo ainda tinha. Felisberto estava lá, com um sorriso cético, mas silenciado pela presença imponente dos filhos de Gonçalo, que vieram testemunhar mais como guardiões da herança do que como convidados. Inácia usava um vestido simples, de cor creme, e carregava um buquê de margaridas silvestres. Seu rosto, marcado pelo sol e pela vida, irradiava uma serenidade que silenciava a fofoca. Quando ela caminhou até o altar, de braço dado com Gonçalo, era a personificação da segunda chance, a prova de que o amor e o lar podem ser encontrados em qualquer idade e sob as circunstâncias mais inesperadas. O padre Gregório uniu as mãos dos dois, e Gonçalo beijou Inácia na testa, selando o pacto. Mas a vida de casados, com as sombras de Eulália e a vigilância dos filhos, seria o verdadeiro teste de fogo para a nova coronela. O colchão macio da casa grande parecia estranho, luxuoso demais para as costas acostumadas à taipa e ao colchão fino da casa pequena. A primeira noite de Inácia e Gonçalo no quarto principal da casa grande foi marcada por um silêncio profundo, diferente do silêncio frio da solidão que Gonçalo havia temido por anos.
Eles deitaram-se de costas um para o outro, dois estranhos unidos por um pacto de dignidade e necessidade, sentindo apenas o calor tênue da presença mútua, uma promessa silenciosa de conforto. Gonçalo quebrou o silêncio, sua voz rouca, perguntando se ela estava confortável no colchão de penas. Inácia respondeu que sim, mas a verdade era que a cama era muito grande, lembrando-a do vazio que ela e Gonçalo haviam tentado preencher. O tamanho do quarto era uma manifestação física da vasta solidão que ele havia suportado. Na manhã seguinte, Inácia acordou com o cheiro de café forte e o som dos pássaros cantando em uníssono. Ela se levantou antes de Gonçalo e foi para a cozinha principal, uma área imensa com um fogão a lenha que parecia um monstro. Ela estava decidida a assumir seu novo papel. As antigas cozinheiras a olhavam com respeito cauteloso, esperando ordens da nova senhora. A cozinha da casa grande exalava o cheiro de fumaça e o calor intenso que Inácia conhecia bem. Ela sabia que ali seria seu novo campo de batalha, onde ela provaria seu valor além do sobrenome. Ela começou a preparar o café, com a firmeza de quem não tem tempo a perder e sabe o que fazer. Gonçalo desceu para o café, parecendo revigorado e mais leve. Ele segurou a mão de Inácia na frente dos empregados, um gesto público que solidificou sua posição como esposa, não como empregada. O respeito dos funcionários veio imediatamente, vendo a seriedade e o orgulho do coronel em sua escolha. Os filhos, após a cerimônia e o ultimato do pai, partiram na manhã seguinte, deixando o advogado Cândido Gomes para redigir o acordo de separação de bens. Eles queriam garantir que Inácia não teria direito a nada além do sustento enquanto Gonçalo vivesse, provando sua desconfiança. O advogado chegou com uma pasta de couro e um semblante sério, apresentando o documento de 3 páginas, com cláusulas que a impediam de qualquer herança. Ele observou Inácia com um olhar cético, esperando alguma hesitação ou discussão sobre os termos. Inácia leu o documento cuidadosamente, sentindo a dureza das palavras que a afastavam de todo o patrimônio de Gonçalo. Ela não hesitou em momento algum. "Eu assino", ela declarou com firmeza, pegando a caneta do advogado e traçando sua caligrafia simples. O gesto era a sua prova final de que sua motivação era a honra e o lar, não o patrimônio. O advogado, surpreso, testemunhou a assinatura, percebendo que os rumores sobre a ganância da viúva eram infundados e maldosos. A assinatura daquele documento foi um alívio imenso. Inácia se libertou do fardo das suspeitas dos filhos e da comunidade. Ela agora era a esposa legítima, mas sem o peso do ouro. Sua moralidade estava intacta e seu coração estava mais leve, livre da chantagem emocional. Uma semana depois, Inácia estava arrumando as gavetas do quarto e encontrou uma peça de broche de prata que pertencia a Eulália, guardada em uma caixa de veludo gasta. Era o broche favorito da primeira esposa, um objeto de grande valor sentimental e um símbolo do passado. Ela mostrou o broche a Gonçalo, que o segurou com um carinho melancólico. Eulália o usava em todos os eventos. "É uma joia de família. Você deve guardá-lo, Inácia. Agora ele é seu", ele disse, oferecendo-o a ela. A entrega do broche era um sinal de aceitação e de passagem de bastão. Inácia recusou. "Não é meu, Gonçalo. Pertence a Carmela. Eu não quero nada que possa lembrá-la de que eu estou aqui. Quando ela se acalmar, envio. Eu não quero alimentar mais ressentimento." A sabedoria e a prudência dela impressionaram Gonçalo profundamente. A vida na casa grande estabeleceu uma rotina de profunda cumplicidade. Gonçalo passava mais tempo em casa, rindo com Inácia sobre as fofocas do sertão e planejando a próxima colheita. O cheiro de bolos de fubá e doce de leite substituiu o mofo e o silêncio. Certa noite, uma tempestade de verão atingiu a fazenda, com raios cortando o céu escuro e trovões que faziam as janelas tremerem com violência. Inácia, que temia trovoadas desde criança, se encolheu na cama, com o medo infantil voltando à tona. Gonçalo a abraçou,
puxando-a para perto, e o calor de seu corpo era uma âncora contra o terror dos raios. Pela primeira vez, o contato não era apenas de decência e respeito, mas de conforto mútuo e carinho. O medo dela o fez quebrar a barreira física que existia entre eles. Estamos seguros, Inácia. Juntos, ele sussurrou em seu cabelo, apertando-a contra o peito. Naquele abraço, no meio da tempestade, o respeito transformou-se em uma afeição profunda, a base para um amor maduro e tranquilo, construído sobre a rocha da confiança mútua. O tempo passou e a casa grande floresceu com a presença de Inácia. A antiga viúva da estrada era agora a verdadeira senhora da casa, e a comunidade parou de fofocar, vendo a serenidade e a felicidade irradiando de Gonçalo. A bondade havia vencido o preconceito. Um dia, Gonçalo, ao voltar do campo, encontrou Inácia sentada à beira da janela, olhando para o Jatobá na distância. Pensando naquele dia em que nos encontramos? Ele perguntou com um sorriso triste. Naquele dia eu perdi tudo, Gonçalo, mas hoje eu ganhei o mundo. Mas ainda não podemos descansar, pois a próxima colheita sempre esconde um novo desafio, e os filhos ainda nos observam de longe, esperando um passo em falso.